Começando a apresentação do trabalho da disciplina de História, ministrada pelo professor Wanderson. O tema do nosso trabalho é Revolta Sabinada. E eu Regiane, vou estar falando o que foi. Essa revolta sabinada aconteceu na província da Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Imperial. E ocorreu na transição dos governos do primeiro reinado para o segundo reinado. Nesse período, o Brasil não tinha nenhum imperador no trono. E o comando do Império Brasileiro estava nas mãos dos regentes, porque a partir do momento que o Dom Pedro abdicou do trono para que seu filho Pedro de Alcântara liderasse o trono, ele não pôde porque ele era menor de idade. Por isso, afirma-se que a revolta sabinada ocorreu no período regencial e recebeu esse nome porque o seu líder era Francisco Sabino. A participação da camada popular nela demonstra a grave crise social que o Brasil enfrentava naquela época e os revoltosos desejavam implantar uma república na Bahia, mas foram contidos pelas tropas imperiais. Agora passo para os meus colegas falarem os próximos tópicos. A Sabinada aconteceu em uma época onde a Bahia estava agitada politicamente. Desde a Conjuração Baiana, em 1798, a agitação política naquela província era muito grande. A última grande agitação que a Bahia tinha passado naquela época tinha sido a Revolta dos Malês, Revolta dos Escravos de Alsáce. Foi a maior revolta de escravos da história brasileira e gerou uma forte mobilização da sociedade soteropolitana contra os escravos. Nesse contexto da Bahia, pode destacar sim uma crescente insatisfação das classes médias por conta de problemas econômicos. Afinal, a Bahia enfrentava um grande enfraquecimento econômico da economia açucareira. A grande presença dos portugueses também em cargos de administração também era um fator de descontentamento. Afinal, os comerciantes baianos queriam ter um maior controle sobre o comércio local. E toda essa insatisfação cresceu quando a centralização do poder começou a ganhar espaço na política brasileira, quando o Padre Feijó renunciou à regência do Brasil. Para a classe média baiana, que foi o grupo que encabeçou a Sabinada, a renúncia do Padre Feijó foi algo inaceitável. A luta por autonomia, além do aspecto político, também era influenciado por questões econômicas, uma vez que as classes médias baianas estavam insatisfeitas com a política de impostos praticada pela monarquia. Mas não apenas a classe média de comerciantes da Bahia estavam completamente descontentes com isso. Também havia um descontentamento enorme da parte dos militares baianos, que desejavam um aumento de soldo. E além disso, foram convocados contra sua vontade, eles não concordavam, com a convocação para lutar no sul contra os farrapos, que estavam se rebelando contra o Rio de Janeiro naquela época. Essas questões geravam um descontentamento enorme, principalmente as classes médias de Salvador, capital da Bahia. A liderança da Sabinada contou com diversas figuras importantes, como advogados e comerciantes. Também teve uma pequena adesão popular quando a revolta se iniciou. Afinal, a insatisfação contra aqueles diversos acontecimentos era geral. Meu nome é Júlia Eduardo e eu vou falar sobre os principais acontecimentos da revolta de Sabinada. Bom, Sabinada aconteceu em uma Bahia agitada politicamente desde a Conjuração Baiana, em 1780 e 98. A agitação política naquela província era muito grande. A última grande agitação que a Bahia tinha passado tinha sido a Revolta dos Males, Revolta de Escravos Alsáce. Foi a maior revolta de escravos na história brasileira e gerou uma forte mobilização da sociedade soteropolitana contra os escravos. No texto baiano, podemos destacar uma crescente insatisfação das classes médias por conta dos problemas econômicos que a Bahia enfrentava, com o enfraquecimento da economia açucareira.
A grande presença de portugueses em cargos de administração também era um fator de descontentamento. Os comerciantes baianos queriam ter um maior controle sobre o comércio local. Toda essa insatisfação cresceu quando a centralização do poder começou a ganhar espaço na política brasileira, a partir da renúncia do padre Feijó à regência do Brasil. Esse ato foi entendido como o fracasso do projeto federalista, que buscava garantir a autonomia das províncias brasileiras. Para a classe média baiana, o grupo que encabeçou a Sabinada, a renúncia de Feijó foi algo inaceitável. A luta por autonomia, além do aspecto político, também era influenciada por questões econômicas. Então, como já foi falado, né, então a principal causa da revolta foi a insatisfação dos rebeldes com autoridades nomeadas pelo governo regional para o comando do governo da Bahia. E a república, né, a revolta teve a duração até março do ano seguinte, quando as contras revolucionárias conseguem avançar sobre a capital e eliminar a resistência. Com isso, então, eles dominaram a cidade de Salvador, mas depois de um tempo, com a ajuda do exército e de milícias locais, a força do governo, eles reconquistaram a cidade, eles conseguem reconquistar novamente a cidade. Então, a revolta foi duramente, com isso, né, a revolta foi duramente reprimida e que deixou aproximadamente 2.000 mortes e também tiveram 3.000 presos e 1.500 foram recrutados à força. Tiveram relatos, né, de pessoas que faziam parte desse movimento que foram queimadas vivas e tiveram muitos assassinatos depois que pessoas se entregaram e algumas delas também se suicidaram. Os principais líderes, né, também foram condenados à morte e à prisão, e alguns deles conseguiram fugir também. E o principal líder, que era o Sabino, ele foi inicialmente condenado à forca, mas depois anistiado pelo imperador Dom Pedro II, que quando é coroado, ele acaba ficando preso em Goiás e depois em Mato Grosso. E aonde Mato Grosso foi onde o Sabino ele morre durante uma tentativa de fuga. Meu nome é Gabriel Martins de Moraes e eu vou estar aqui falando sobre o fim da Sabinada. Bem, com a ajuda do exército e da milícia local, o exército governamental conseguiu reocupar a cidade. O levante, a revolta, foi severamente reprimida e deixou cerca de 2.000 mortos e 3.000 presos. Os principais líderes do movimento foram condenados à morte ou prisão perpétua e alguns foram exilados. Algumas pessoas ainda conseguiram escapar e se juntar à Revolução Farroupilha. A Revolta Sabinada se encerrou devido à falta de apoio popular e oposição direta da elite baiana, que trouxe o fadado fracasso da Sabinada. Como podemos ver, a cidade de Salvador foi sitiada por todos os lados e a comida rapidamente se tornou escassa. Eventualmente, a ofensiva da Guarda Nacional encerrou o serviço e a última batalha ocorreu entre 13 e 16 de março de 1838. Em pouco mais de 4 meses, as autoridades de Salvador derrotaram com sucesso os sabinos, que exigiram indulgência na rendição. Mas isso não ocorreu. Eles não conseguiram essa indulgência. Estima-se que, após a derrota da Sabinada, cerca de 3.000 rebeldes foram presos. Africanos livres que participaram da resistência foram deportados para a África. Outros insurgentes foram deportados para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
e alguns soldados foram forçados a lutar na Guerra dos Farrapos. Francisco Sabino e João Carneiro foram condenados à morte, mas receberam anistia e foram forçados ao exílio. Foram respectivamente enviados para Mato Grosso e São Paulo. E essa foi a revolta da Sabinada. For pistol under my head.